Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje gostaria de conversar um pouco, de refletir sobre como anda o nosso caminhar no dia a dia. Diante da situação que estamos enfrentando tão atípica, em que fez com que nós ficássemos, de certa forma, diante de tomadas de decisões diferentes daquelas que a gente costumava fazer antes. E folheando o livro Refletindo a Alma, me deparei com o capítulo do Cláudio Sinotti, em que ele apresenta a percepção da mentora Joana de Ângeles sobre os processos psicológicos à luz da doutrina espírita. E é bem interessante em que ele vai analisando a obra da querida mentora e observa que ela baseia a sua orientação, esclarecimento sobre 4 pilares, que eu acho interessante trazer aqui para a gente refletir juntos. Ele diz que ela trabalha a educação do ser, fazendo com que a gente perceba a importância do aprender a se conhecer, do aprender a viver, do aprender a se amar, do aprender a ser, né? E quando ele começa a mostrar a primeiro pilar sobre a necessidade de que a gente precisa se conhecer, é bem interessante. E olhando uma das obras da Joana, ela traz bem claro sobre a necessidade imprescindível de todos nós de autodescobrimento. E ela diz que para que a gente possa conseguir a lucidez necessária, tornar-se mais consciente, é preciso fazer uma autoanálise, observar como estamos agindo no dia a dia e a gente se encontrar sem máscaras. E para isso é preciso nesse olhar, fazer um olhar interno em que não se julga, não se justifica, não se acusa, não se culpa, apenas é necessário um autodescobrimento, apenas descobre-se, dizer. E aprender a se conhecer é um grande desafio, o maior desafio, diz ela, do ser humano. Porque para se conhecer, é preciso também perceber em nós aquilo que nós não apreciamos em nós. Aquela parte, aquela área ensombreada, que é chamada do lado sombra, porque a luz ainda não se fez. São as nossas imperfeições, nossa dificuldade de agir no mundo de uma forma mais ética, muitas vezes. São as nossas feridas, as mágoas, os ressentimentos. E ela chama a atenção sobre a necessidade, né, da coragem em nós de se observar. Para que a gente possa ter uma ideia mais verdadeira do que realmente necessitamos. Do que como é que está realmente a nossa realidade emocional, quais são as nossas aspirações, quais são as nossas reações diante das diversas situações do cotidiano. Conhecer o sentimento que aflora no dia a dia, o qual que predomina, porque toda esses sentimentos vai permear, vai direcionar os nossos planejamentos perante a vida, nossas tomadas de decisões. E isso é um grande desafio, porque ao perceber mais nitidamente em que estágio evolutivo nós estamos,
E diante de muitas situações que percebemos que não agimos da melhor forma em relação às leis divinas, nós nos sentimos muitas vezes entristecidos e negamos ou não queremos observar. Pode ser que esteja debaixo do tapete, a gente não sabe que existe, mas prefere não ver, ou pode ser que ainda esteja de forma inconsciente. Então é preciso que haja esse olhar interior para não só descobrir esse lado sombra, mas sabendo que nós temos um lado saudável em nós, da qual serve de sustentação, de acolhimento de si mesmo. É o nosso eu divino, o chamado self. Essa atitude introspectiva vai nos ajudar para daí, ao tomar mais consciência de si mesmo, de como age no mundo, não entremos no padrão automático que vem de milênios muitas vezes. E então nós poderemos traçar melhor, mais claramente, mais de acordo com as nossas necessidades interiores. É o encontrar-se consigo mesmo, para daí ficar senhor de si. E temos muitas situações que o Evangelho nos traz, como por exemplo, do Paulo, em que ele, para fazer esse trabalho de autoanálise, se retira para um deserto e chega a perceber em que ele diz: eu não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. E perceber isso é preciso estar decidido a se amadurecer, vamos dizer assim, a crescer. Mas daí não ficar na condição de vítima ou de se culpar, se martirizar por ainda não ter conseguido ser o que gostaria de ser. O homem idealizado, o ser idealizado, que muitas vezes nós achamos que somos e aí começamos a perceber que não é bem assim. Para isso, precisamos realizar a autocompaixão, a autoaceitação, que é perceber esse lado sombra em nós e mesmo assim continuar a aceitar-se, não só pelo lado bom do que somos, do que temos de tesouro em nosso coração, em nossos sentimentos, mas também, apesar de sermos ainda seres imperfeitos, mas nós nos acolhemos, nós temos compaixão por esse lado para poder encetar um novo caminho. E aí nós vamos estar ativando em nós o amor incondicional, a partir de si mesmo, a partir do alto amor. E a partir desse alto amor, nós vamos poder sim abrir melhor uma perspectiva, uma visão do mundo, uma visão do outro, também compreendendo, ou melhor, também utilizando com a compaixão e a aceitação da sombra do outro. E a partir do momento que a gente conhece o nosso lado não tão apreciado assim, vamos compreender, vamos entender, vamos perceber que muitas vezes projetamos a nossa sombra sobre o outro, vendo no outro aquilo que desagrada, mas que na realidade está em nós, muitas vezes. E o desdobramento natural do Sinote, no seu texto, de aprender a se conhecer, vem o aprender a viver, ou seja, a partir de uma avaliação do que encontramos em nós mesmos, no nosso mundo íntimo,
vamos ter um melhor discernimento para eleger, vamos dizer, para fazer escolhas saudáveis para a vida. E não é o viver bem no sentido de comodidade, de acumular recursos, de usufruir da melhor forma os prazeres da vida, mas é levar um viver de qualidade sob o ponto de vista não só social, sob o ponto de vista físico, emocional e espiritual. E teremos mais condições de identificar o objetivo e sentido da vida. Diante dos diversos papéis que nós estamos funcionando, vamos tomar as decisões, fazer escolhas mais equilibradas, mais tranquilas, porque vamos compreender, inclusive, vamos aceitar, vamos ter compaixão com os nossos próprios erros e também com o do outro, para que possa, caiu, se levantar e ir adiante, sem estar se culpando, mas sim se responsabilizando. E ela fala muito sobre o aprender a viver, que se fundamenta no aprender a ser. E ela chama bem a atenção que esse aprender a ser é preciso que ele venha, né, fortemente em nossa vida. E destaca que antes de ter, ser. Antes de poder, ser. Antes de parecer, ser. Veja que interessante. Muitas vezes não percebemos que focamos sempre no ter, no poder, no parecer. E chegamos nessa busca desenfreada sobre essa perspectiva, não encontramos a felicidade, a alegria de viver, algo incomoda, amanhecemos no tédio, não sentimos no fundo da alma a plenitude, mas um vazio diante da forma que estamos vivenciando a nossa vida, nosso dia a dia, nossas escolhas, nossa busca existencial. Então, dentro do poder, começamos a atuar buscando o controle das situações, buscando controlar o outro, dominar o outro. Na realidade, isso demonstra uma força oposta ativa que está no nosso inconsciente, que é a insegurança, que é o medo, que é a nossa fragilidade. A questão primeira é buscar aceitar que nós temos sim inseguranças, fragilidades, nós temos medo, mas só que de certa forma desvirtuamos essa busca com um poder. Então, além de buscar o ter de forma sôfrega, desconcertante, que desarmoniza o nosso interior, nós começamos por não conseguir ser com aquele ter, a buscar o poder para tentar dessa forma controlar e obter a alegria, a felicidade, a plenitude. E assim nós começamos também a buscar o parecer. Parecer o que não se é. Parecer algo diferente do que somos ou do que estamos, porque nós não estamos nos aceitamos como somos. A autoaceitação amplia novos horizontes, é uma busca mais profunda de si, mais consciente, em que precisamos sim ativar em nós o amor a si mesmo. E dessa forma não buscaremos atitudes e comportamentos bem, vamos dizer assim, equivocados. Porque nós somos seres que precisamos e vamos sim buscar ampliar os nossos horizontes,
no campo intelectual, no campo emocional, no campo afetivo, no campo espiritual. Faz parte desse enriquecimento dentro de um processo, de uma vivência saudável. E ela ainda nos traz que esse exercício de aprender a ser liberta a pessoa para viver de forma muito mais profunda, conectada com si, mais consciente. Porque diante das situações vai perceber o que destaca, do que detona, do que dispara. E se vem um sentimento, uma emoção desagradável, parar, refletir e observar melhor as suas escolhas, que escolhas podem ser tomadas, que decisões podem ser tomadas diante de toda a experiência que nós tivemos na nossa história de vida. Essa forma mais livre, mais profunda de ser, mais conectado com o que realmente se é, para poder abrir mais esses horizontes, nos leva a um aprendizado de amor, que é o aprender a amar. E ela fala muito claramente que amar também se aprende. Se aprende no dia a dia, na relação consigo mesmo, na relação com o outro, na relação com o mundo, diante das alegrias, né, fortuitas, vamos dizer assim, como nós nos relacionamos e agimos ou reagimos. Então, a partir do se amado, vamos dizer, o auto-amor, partimos para um amor ampliando. É como se as batidas do coração interno, do Cristo interno, ele passasse do interior e se expandisse nesse pulsar para o mundo, para a vida, para as relações. E nós vamos, dessa forma, diz ela, aprendendo com Jesus, como nosso orientador maior, o homem integral. Então, ela nos mostra que quando nós vamos nesses 4 pilares de se conhecer, de viver, de aprender também a ser e a amar, nós vamos caminhando de forma diferente. Então, como anda o nosso caminhar? Como anda o seu caminhar? Se buscamos um caminho em que nos sentimos sós, não no sentido da solicitude, mas da solidão, o que fazer para se sentir amparado, se sentir acolhido? Primeiramente, se acolher. Ter a coragem de observar o lado que muitas vezes não nos agrada e que negamos. Mas como trabalhar esse lado se achamos que ele não existe em nós? Em contrapartida, sentimos as dores da vida, os incômodos, o sofrimento e intensificamos muitas vezes fazendo um colar de dores e ficamos a apresentar, a ostentá-lo diante da vida. De que maneira estamos trabalhando em nós as nossas forças, o nosso tesouro oculto, as nossas potencialidades? Estamos buscando no caminhar desenvolver em nós o que está em semente ainda? Nós temos muitas vezes, muitas situações, em muitas situações, algo já que desabrochou em nós, que está crescendo, que está amadurecendo, mas temos ainda muita coisa em semente, o que no Cristo já está em frutos.
E ele mostra que diante das situações de dor, diante das situações que nos deixam abalados, no seu evangelho, lá, quando Mateus traz a citação dele em que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. E ficamos a refletir: será que nós estamos indo ao encontro do Mestre Jesus no nosso caminhar? Porque Ele chama, Ele convida para ir até Ele. Vinde a mim. É preciso acionar em nós as nossas forças que estão muitas vezes latentes. É preciso se munir de coragem, se unir, dar a mão uns aos outros. E na situação que nós estamos vivenciando atualmente, precisamos sim dar abertura para nós mesmos e para o outro em nossa vida. Nas escolhas que estamos fazendo, na postura que estamos tendo diante da situação. Que emoções estão vindo no dia a dia, nos nossos relacionamentos? Que sentimentos estão sendo trazidos? São agradáveis? São desagradáveis? Geram sofrimento? Geram dor, sofrimento? Porque se estamos sentindo que algo está nos incomodando, é um alerta. Da mesma forma que a dor física é um alerta para que nós passamos a observar de onde está vindo aquela dor, aquele incômodo, para que se possa tomar algumas decisões, mudanças, postura diferente, buscar, se algo dói no nosso corpo, buscar um tratamento, buscar um remédio, buscar uma ajuda, se cuidar. A dor no sentido emocional, o incômodo que muitas vezes sentimos, também precisa de uma atenção parecida. Verificar o que estamos deixando de fazer ou fazendo, ou estamos agindo de forma equivocada nas nossas relações conosco mesmo, buscando situações que nos levam a esse incômodo. Mas isso vem a partir do que nós valorizamos, do que nós abraçamos, porque nós sairemos em busca desses valores. Por isso precisamos estar atentos para essa busca que nós fazemos no dia a dia, de ser amado, de ser reconhecido, de ser feliz. Mas muitas vezes nos distanciamos de tudo isso, como agimos no ter, no poder, no parecer. Então, que possamos trazer o homem novo. Lembramos de uma passagem do Evangelho que é sobre os peregrinos de Emaús, que foi o momento em que, logo após o falecimento do Mestre na cruz, daquela forma tão dolorosa, dois discípulos resolveram se dirigir a Emaús. E durante a sua caminhada, eles estavam muito entristecidos, muito negativos, a mente muito fechada. Falavam dos últimos acontecimentos em que o Mestre havia passado por aquela situação muito forte, em que todos estavam condoídos, lamentando. E quando eles vinham nessa caminhada, conversando dessa maneira, nesse nível de dor, sofrimento,
de não aceitação, de descompasso, sem visão de um futuro melhor, se aproximou dele um peregrino e diz o texto de Lucas, no capítulo 24, que eles não perceberam quem era esse peregrino. Estavam como que com os olhos cerrados, não percebiam profundamente aqueles que chegavam até eles. E esse peregrino perguntou para eles por que eles estavam conversando daquela forma, daquela maneira, tão para baixo, tão tristes e desanimados. E eles disseram: você não soube o que houve? Dos últimos acontecimentos do nosso mestre, do Nazareno, que morreu na cruz, que vinha trazendo tantos conhecimentos, conselhos, orientações, que nos preenchia a alma. E agora não temos mais ele conosco. E aquele peregrino que tinha chegado até eles, naquela caminhada, começou a conversar sobre a vida, sobre as escolhas, dando orientações, consolando, trazendo ânimo, trazendo paz. E aqueles peregrinos começaram a sentir-se reanimados, energizados, mais positivos, mais otimistas, percebendo sim a situação que não estava muito fácil naquele tempo também. Estava uma situação difícil, mas que era possível sim superar, era possível caminhar, era possível encetar um novo caminho ou ampliar os horizontes. Com aquelas orientações, eles foram retornando a uma tranquilidade interior. E quando chegaram a uma hospedaria, aqueles 2 discípulos convidaram o peregrino para continuar com eles, porque estavam se sentindo tão animados que gostariam que aquela conversa continuasse. E o peregrino aceitou. E naquele momento em que eles foram se alimentar, o peregrino divino repartiu o pão, deu graças, e aí nesse momento os discípulos, o texto diz que eles abriram os olhos, perceberam que estava ali com eles. E naquele momento ele desapareceu sobre as suas vistas. E então aqueles peregrinos resolveram retornar a Jerusalém, não continuar para ir até Emaús. E Jerusalém em hebraico quer dizer cidade da paz. E se formos analisar simbolicamente essa passagem, eles retornam a Jerusalém, eles retornam à cidade da paz interior, porque abriram os olhos e perceberam ali ao seu lado, naquela caminhada, lhe trazendo ânimo, incentivo, relembrando as orientações, os esclarecimentos, acolhendo, era o Mestre Jesus. E quantas vezes no nosso caminhar, nós não abrimos os nossos olhos para o Mestre que está ao nosso lado, que se apresenta em várias situações, se apresenta nas atitudes que recebemos de acolhimento, de um sorriso amigo. Quantas vezes ele se apresenta no livro que chega, mas buscamos muitas vezes, de forma equivocada, outras informações, outras orientações. Colocamos em nós, ativamos em nós o desânimo, a falta de coragem, o pessimismo, mantemos a mente fechada. E ele diz: deixa a luz brilhar, brilhe a vossa luz. Mas é preciso fazer um trabalho interno de acender essa luz que nós temos muito acanhada em nós às vezes, para que as sombras
não se façam ao nosso redor, em nós, em nosso redor. Não projetaremos também. E então, eu gostaria de ler para vocês um poema do professor Orlando Alves Gomes, que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas que eu acho muito interessante refletir sobre eles no nosso dia a dia. Pacto com a Felicidade é o título desse poema. De hoje em diante, todos os dias, ao acordar, direi: eu hoje vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de sentir a beleza das árvores, das flores. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes ou companheiros. Vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém para dizer que estou com saudades. Reservarei minutos de silêncio para ter oportunidade de ouvir. Não vou lamentar, amargar as injustiças. Vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos. Terei sempre em mente que um minuto passado não volta mais, mas vou viver todos os minutos proveitosamente. Não vou sofrer com antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais não tenho mais ação. Não vou pensar no que não tenho, que gostaria de ter, mas como posso ser feliz com o que possuo. E o maior bem que possuo é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, de ouvir uma canção, vou dedicá-las a alguém, ou fazer alguma coisa para alguém, sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de ver alguém sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem. Vou dedicar uns minutos de pensamento para os que já foram, para que saibam que serão sempre uma doce lembrança, até que venhamos a nos encontrar outra vez. Vou procurar dar um pouco de alegria para alguém, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar e agradecer a Deus, porque hoje eu fui feliz. Muita paz para todos.